Tiago, capítulo 6, verso 9. Todos encontraram? Só a parte A. E não nos cansemos de fazer o bem. Podem sentar. Amados, é uma grande alegria estar aqui. Não precisa de fundo não, tá? Obrigada. É uma imensa alegria, primeira vez que estou junto à igreja. Quero agradecer aos pastores pela confiança, pelo carinho. Deus em Cristo Jesus abençoe. Que venham muitos e muitos mais anos neste lugar. Eu sei que o Senhor sempre fala aqui, irá continuar falando daqui para frente. Não tenho pretensão, queridos, em gastar todo o assunto, amém? Quero trazer uma porção da palavra do Senhor nesta manhã. Fazer um complemento àquilo que já foi falado aqui. Eu orei ao Senhor, o Senhor me trouxe a esta palavra. Então, quero trazê-la aos irmãos. O apóstolo Paulo está terminando uma de suas cartas em que ele mais revela a sua personalidade. Chega-se ao senso comum entre os teólogos que esta é a primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo. Ele está bem nervoso. É uma carta que não tem uma introdução grande. Ele não perde nem tempo com isso. Ele está preocupado com o que está acontecendo nas igrejas da Galácia, devido a uma outra mensagem que está corrompendo a igreja. A igreja formada, basicamente, em sua maioria, por gentios. É, de igual modo, pensado entre os biblistas que possivelmente são judaizantes, que estão entrando na igreja e estão contaminando a igreja com uma mensagem de que só Cristo não salva. É preciso cumprir alguns aspectos da lei, como rituais, circuncisão e calendário, também a dieta. O apóstolo Paulo fica bem nervoso e precisa resolver este problema com a igreja. É uma igreja que é amada pelo apóstolo Paulo. Possivelmente, esta igreja vê o espinho na carne que o apóstolo Paulo tem. Há quem diga que seja referente aos olhos, nós não temos certeza, mas ele explica que a igreja vê essa dificuldade do apóstolo Paulo e ainda assim não o trata com indiferença, pelo contrário, acolhe o apóstolo Paulo em sua fraqueza. Mas agora a igreja está saindo, passando muito rápido daquilo que foi aprendido. E é isso que deixa o apóstolo Paulo nervoso. Vocês estão se desviando muito rápido. E quando a gente lê a história, há um historiador que trata sobre isso, sobre o caráter dos galácios. Eles têm uma capacidade de, no nosso popular, virar a casaca. Muito fácil. Era comum deles. Se eles tivessem uma guerra, eles trocarem de lado. Se o lado que eles estavam guerreando contra oferecessem algo melhor, eles trocavam de lado em plena batalha. E isso é história mesmo. Então já era uma característica dos próprios galácios. Então agora isso estava também acontecendo, mas no viés espiritual. Então Paulo fala da velocidade com que eles passaram rápido. E ele fala uma frase que eu acho bem interessante. Vocês começaram no espírito, vão terminar na carne. A ideia de receber o evangelho pela graça e agora está tratando como parte de mérito. Como se, pelo que se faz, pode-se obter um mérito a mais daqueles que não fazem. Isso é um risco que todos nós ainda corremos. É o chamado legalismo. O legalismo é o entendimento errado da lei.
A lei é boa, mas a lei se resume em 2 mandamentos: o amar a Deus e ao próximo. Como eu sei quem ama a Deus? Pela forma como ele trata o seu próximo. É impossível dizer que eu amo a Deus, João trata disso em sua epístola, se eu digo que o amo e não vejo, e eu não ser o pingo de uma pessoa amorosa com o outro, que eu vejo e que é meu espelho, o ser humano. Então, a paz que Jesus vem nos trazer é a nossa paz com Deus, que automaticamente acaba, por osmose, nos trazendo paz com o próximo. E isso se revela, de fato, em quem vive a lei de Cristo Jesus. O legalismo é o entendimento errado da lei de Deus. É onde há, basicamente, o entendimento do estereótipo como base para se viver. Estava falando sobre isso esses dias, a questão do farisaísmo. O farisaísmo em si não é ruim, tá? Nunca foi. Mas virou um termo pejorativo. Ah, fariseu, aí a gente já tem o viés que é ruim, mas não era ruim. Há doutrinas de teólogos que explicam que Jesus podia fazer parte de um viés farisaico, no sentido de mestre da lei. O farisaísmo em si não era ruim, o termo fariseu não significa hipócrita, significa separado. É a ideia daqueles que eram separados para ensinar, viver e ensinar a lei. Mas eles caíram naquilo que Daniel Bloch fala, quando comenta o Novo Testamento. Ele diz que caiu naquilo que a gente cai. Onde começa a hipocrisia? A hipocrisia começa quando eu preciso ser o que eu não sou para corresponder o que esperam de mim. Puf, hipocrisia. E isso pode atingir vários vieses. Não somente em questão, eu peguei a Igreja Assembleia Antiga, eu posso falar, não somente a questão do não cortar cabelo, não pintar unha, usar determinado tipo de roupa, mas também o outro lado. É você sair da linha daquilo que de fato você é e daquilo que Deus chamou para ser. É o autoconhecimento vindo do conhecimento que se tem de Deus. Todo hipócrita tem como base dar uma ideia daquilo que não é, vira um ator, um artista, para corresponder à dinâmica daquilo que as pessoas esperam e pedem e clamam. E hoje há um clamor em todos os sentidos. Até para você pregar, estou aqui, sou tentada. O microfone é uma tentação. Em que nós hoje precisamos falar frases que lacram, frases de efeito. E aí a gente pode sair e virar um hipócrita, falando aquilo que Deus não mandou falar, porque o público está esperando isso da gente. Então a linha é muito fina. Nós vemos isso em Arão, um clamor do povo, e aí joga a culpa no povo. Nós vemos isso em Saul, o clamor do povo, joga a culpa no povo. Mas, na realidade, se eu consigo mudar por causa do clamor de alguém, eu nunca fui o que eu pensei que era. Então, isso é hipocrisia. E nós entramos nessa questão do legalismo, que é o estereótipo. E isso aí, irmãos, é assunto para mais de metro. Porque em algum momento, eu falo de mim de novo, eu nasci na igreja, meus pais já eram cristãos, antiga igreja de Madureira, pastor Paulo Leivas Macalão, meu pai e minha mãe pegaram. O cristão, e pela graça de Deus, não me desviei ainda, pela graça, que filho de crente também tem que se converter, também tem que... Minha mãe dizia que a gente também precisava ter experiência com Deus, não é? Ela sempre falava isso. E, de fato, nós estamos pela graça, eu e os meus irmãos, ainda com Cristo, graças a Deus. Mas nós temos um tipo de tentação diferente de quem está no mundo. Quem está no mundo sofre a tentação, sentir falta de beber, quem veio do mundo. Quem se converteu tem um testemunho fantástico de que veio de lá, Deus tirou da lama do pecado. E a gente tirou de que lama? Não é? A gente entra nesse limbo aí, de que lama? A gente saiu da onde? Lugar nenhum, né? Então, mas a nossa tentação é diferente. A tentação daquele que vem do mundo é daquilo que experimentou lá. Mas a tentação de quem nasce na igreja é ficar supervisionando o tamanho de saia, tamanho de roupa, maquiagem, tamanho do cabelo, tamanho do tom de voz, quem cantou bem, quem cantou mal, quem senta na frente, quem está no meu lugar, quem não devia estar falando, quem tem mais capacidade. Esse é o viés farisaico que a gente tem mais dificuldade. Tudo bem? E hoje eu vim tratar sobre isso. Os irmãos, não fiquem tristes comigo. Eu orei muito ao Senhor, o Senhor me trouxe essa palavra. Então o apóstolo Paulo começa a ficar nervoso com a igreja. Então quer dizer que vocês querem ter mérito na carne?
é a carne de vocês, é na carne de vocês que vocês acham que vocês serão salvos. Ele diz assim, olha, eu tive uma dificuldade tão grande em dar a vida a vocês, dores de parto. Só mãe que teve filho normal sabe a dor que é. Apesar de que cesárea também é uma dificuldade, mas a dor de parto, minha mãe dizia que era algo horrível. Então ele disse assim, eu estou com dor de parto de novo. Porque vocês já nasceram, mas vocês estão querendo voltar para a barriga de novo. Mas vocês já nasceram, depois que nasce, tem que crescer. Não pode ficar pequenininho ou querer entrar para a barriga novamente. Nasceu, segue-se o crescimento. Não pode viver nanico para sempre. Mas não crescer para apodrecer. Não, porque podemos amadurecer e passar do ponto. Mas amadurecer de forma correta. Nem verde, nem podre, mas maduro. E então, o apóstolo segue esse viés e diz, vocês então têm dificuldade de entender o que é liberdade, que é um assunto ainda difícil. O que é liberdade em Cristo? O que é a lei de Cristo? O que é liberdade? Não vai dar para a gente falar muito sobre isso, mas é simples. Paulo explica a lei como um aio. O aio era comum naquela cultura. Só tinham aios quem tinha dinheiro, quem tinha condição, os nobres. Por exemplo, eu tinha um filho, e meu filho tinha um aio, um pedagogo. É o que nós temos hoje com conhecimento de pedagogia. Aquele que ensina, aquele que toma conta, aquele que guia. Então, os filhos dos mais nobres tinham pedagogos. Esses pedagogos tomavam conta dessas crianças até que eles pudessem saber viver sozinhos. Paulo fala que a lei é um pedagogo que nos guiava até o ponto em que nós, de fato, conseguíssemos viver sem o auxílio dela com os seus dogmas. A lei é boa, não vou entrar nessa questão. A lei é boa. O problema é o material que a lei trabalha. Entendeu? E qual é o material que a lei trabalha? Barro. Então, a lei não é ruim, nós somos ruins. Então, quando a lei se apresenta, deve causar em nós o efeito de Paulo. Miserável homem que sou. Se causa o efeito oposto, legalismo. Se a lei produz em mim prazer, eu sou legalista. Porque todo legalista pensa que é, mas no pensamento de achar que é, ele já não é. Porque ninguém cumpre a lei. Só um cumpriu a lei, Cristo Jesus. Então, o que a lei faz? No capítulo 7 de Romanos, nós temos isso. Ali são dois vieses, eu gosto das duas linhas. Tanto para não cristão falando, aquele que vivia pela lei e depois percebeu que não conseguia dar conta da lei, e tanto aquele que se converte e percebe que ainda não consegue de forma nenhuma. E então, ao olhar para a lei, nós temos uma queda dentro de nós. A lei nos deixa nu, revela a nossa incapacidade, o nosso pecado. E ao revelar isso, ela nos joga no chão. Ao nos jogar no chão, ela não nos deixa no chão. Ela aponta para aquele que a cumpriu e que nos salvou por causa disso. Aponta para Cristo. Esse é o trabalho da lei. Não há ninguém que chegue de coração de fato aberto diante dela e não saia conhecendo aquele que é dono dela, Cristo. Este se torna espiritual. Aleluia. Glória. Quem chega com má intenção se torna legalista. Ou some, vai embora. Se torna libertino. Rapaz, isso é fantástico. Então, ele explica, quando estávamos debaixo da lei, precisávamos dela para dizer, pode, não pode. Porque é criança. Pega uma criancinha, coloca aqui. Deixa ela ali. 1 aninho, 2 aninhos. Deixa ali. Deixa sem supervisão. O que vai acontecer? Vai quebrar tudo. Vai mexer em tudo. Porque é criança. Não pode ficar sozinho porque ainda não tem um entendimento aguçado para aquilo que pode ou não pode por conta própria. Então precisa de pedagogo. Sai daí, não faz isso. Vem para cá, vai para lá. Não pode. Aí Paulo apresenta a lei de Cristo.
que é a lei da liberdade, da maturidade. Do adulto, que senta ali, se sabe que não sabe mexer, não mete a mão. Isso é fantástico. Esse não precisa de pedagogo, não precisa de aio, porque a lei da liberdade está sobre ele, dizendo o que por amor ele pode ou não pode, sem regras meramente estereótipas. Esse grau é um grau elevado, de alguém que já pode caminhar sozinho. Não precisa de um letreiro enorme dizendo não pega, não pode, não toque, não manuseie. Não. O apóstolo Paulo trata disso na carta aos Colossenses. Não é? Esse é assunto para mais de metro, vamos embora. É esse tipo de comportamento que Paulo começa a explicar. Esses são os espirituais. Quem pensa ganhar a salvação por meios carnais, ele diz, é a carne. Então vamos lá. As obras da carne são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. O que ele está explicando? Se tu for para a carne só produz isso aí. Então não tem nem como tu se salvar. É só isso que a carne produz. Então não dá. Em algum momento, alguma dessas obras, elas se revelarão no seu comportamento. Isso é básico. O apóstolo Paulo, ele precisou tratar, porque estava havendo uma divisão na igreja por causa disso. Havia os espirituais e havia os carnais. Os carnais não eram só os libertinos, que ele também trata sobre isso. Usar a liberdade para dizer, eu posso o que eu quero. Não é isso. A liberdade em Cristo não é para você usar como você quiser, para fazer o que quiser. Mas a liberdade em Cristo te dá capacidade para você não fazer o que quer. O escravo só pode dizer sim. O livre pode dizer não. Essa é a liberdade de Cristo. Dizer não para o que eu quero. É isso que Cristo quer nos dar. Caminhar em liberdade, maturidade. Você não precisa de alguém te perturbando o tempo inteiro. O Espírito Santo dirá. Isso é fantástico. Então ele diz o seguinte, de forma fantástica. Ele trata sobre essa divisão assim, cuidado para vocês não se devorarem aí, hein? Paulo tinha um senso de humor fantástico. Porque se vocês continuarem se devorando nessa briga aí, não vai sobrar ninguém. A gente tem visto crente se devorando. É feio, né? Isso é obra da carne. Só que aí agora ele vem e explica. Mas fruto. Fruto. Não frutos. O fruto. Jesus fala disso também. Ao se despedir dos discípulos. Fruto, mais fruto, muito fruto. A quantidade do mesmo fruto, e maior, mas o mesmo fruto. E ele explica que fruto é esse. O mundo vai saber que vocês são os meus discípulos, não pelo que eu gosto, sou pentecostal. Mas ele não vai saber que vocês são meus discípulos por isso aqui. Eles vão saber que vocês são meus discípulos pela forma como vocês se amam. Tem crente velho aqui? Tem. Conheceu o Sérgio Pimenta? Não, morreu com 32 anos, grande compositor brasileiro. Foi um dos compositores do grupo VPC. Grupo Vencedores por Cristo gravou alguns hinos dele. E ele tem um hino que é basicamente essa palavra. Ele pegou e botou melodia. Ele já faleceu com 32 anos, em 1986. E ele tem um hino registrado. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda,
aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a Ele. Procura lá. É tão simples que a gente trata de forma complexa, porque a gente quer fugir do prioritário, para não fazer de fato o que deve. É Marta. E então ele diz, o fruto. Como imaginar? O cacho de uva. Você já sabe, né? Se você pegar o cacho de uva, ele é o fruto. Se você tirar o caulezinho e separar das uvinhas, não é mais cacho. É caule e uva. Se você junta de novo, cacho. Jesus está explicando isso. Paulo está trazendo esse viés. O fruto é o cacho. O cacho é o fruto. As uvas são as ramificações desse fruto. É como um prisma que quando você mexe, as suas facetas brilham. É impossível que onde haja amor não haja as suas virtudes. E é isso que Paulo diz. Fruto do Espírito é amor. Aí ele continua. Alegria, o amor se regozijando. Paz, o amor descansando. Longanimidade, o amor se esticando ao máximo. Benignidade, o amor em calma. Bondade, o amor doando-se a quem não merece. Fidelidade, o amor cumprindo a sua palavra. Mansidão, o amor dando a outra face. Domínio próprio, o amor se controlando. Isso é fantástico. Se vivemos no Espírito, sejamos guiados por Ele como bússola. A ideia é onde Ele pisa, nós pisamos. Ele pisou, a gente... Ele pisou, a gente... Pisou de novo... A gente não vai colocar o pé para fora da linha que Ele coloca. Isso é andar no Espírito, vivendo no Espírito. Isso é interessante, que aí ele começa no viés do capítulo 6, eu já vou terminar. Ele diz o seguinte: vocês não podem se deixar possuir de vanglória, provocando-vos uns aos outros, tendo inveja dos outros. Ele está entrando no legalismo. Quem anda no Espírito é como Martinho Lutero disse. Martinho Lutero falou isso e eu acho isso fantástico. Eu pensei que tinha afogado o velho homem nas águas do batismo. Eu descobri que o miserável sabe nadar. Acredite, o seu velho homem vai voltar várias vezes. E acontece muito isso comigo. Algumas coisas me irritam profundamente. E então eu ouço o velho homem vindo nadando. Quando eu vejo ele nadando, o espírito começa a pi, 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 pi. Afoga, 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 afoga. E enquanto ele está apitando, porque aprendi de uma grande professora do seminário, Cordovil, professora Maria Valda, há mais de 20 anos atrás, que o Espírito Santo funciona como uma espécie de sensor. Já viu esses lugares onde você entra e a luz acende sozinha? É exatamente isso. Quando você pisa, ele diz, para cá. Você pisa, para cá. De novo, para cá. Mas a sua carne está chamando você para cá, mas ele começa a sinalizar, vem para cá, vem para cá, vem para cá, vem para cá, vem para cá. Será uma luta constante da sua carne que quer voltar. E o Espírito Santo nos guiará, nos impelirá a segui-lo no que é correto. O apóstolo Paulo começa a explicar, haverá uma luta em que você se vangloriará em seus próprios méritos. E como isso se dará? Querendo se sobrepor a outros que não alcançam o seu padrão. Paulo é fantástico. Legalismo. Isso não se dá pela boca, mas o coração infla. De alguma forma o coração infla. Ah, mas eu oro tantas vezes.
Ah, mas eu jejuo, né? Ah, mas peraí, eu dou esmola, por isso que... A linha é finíssima. E então ele começa. Vocês que andam no passo do Espírito, são espirituais, vão embora. Irmãos. Ele está falando de fraternidade. Irmãos. Ele não bota isso aqui à toa. Um dia a gente conversa sobre esses irmãos aqui na frente. É assunto para mais de metro. Por quê? Porque ele está em um contexto de adversários. Então ele diz assim, vocês são irmãos, não adversários. Irmãos. Se alguém pisar fora dessa linha, fantástico. Lá em casa eles ficam doidos comigo, eu começo a rir. Vocês que pisam na linha, que seguem o sensor, presta atenção. Se alguém sair do sensor e pisar fora da linha do Espírito, vocês que pisam nessa linha, restaurem-no. Aos pneumáticos, ou seja, os que são guiados pelo Espírito, têm a função que o legalista não tem. Por que Paulo trata disso aqui? Ele não está falando de pecado de rebelião, premeditado, alguém que está enrolado e quer ficar. Ele fala de alguém que sem querer e não percebe. Porque a ideia aqui na palavra grega é a ideia de alguém que já pegou um cordão e tentou desembolar. E de repente você percebe que só tem um nó e você cria 20. Meu pai é ourives, já é aposentado, mas a gente via muito isso. E às vezes a gente dizia, não, pai, deixa eu fazer isso aqui, que a gente vai tirar esse nozinho. Daqui a pouco a gente estava assim, junto com o cordão. Lembro-me perfeitamente. Aí meu pai vinha e... Esse é o espiritual. Esse seu passo em falso te levou a problemas terríveis. Mas deixa que eu sei onde está o fio. O legalista, ele vai olhar e vai dizer, efeito! O problema é teu! Se vira! Olha aqui ó, o que ele fez! Porque não há nada mais que revela mais a perversidade do legalismo do que quando alguém cai. Eu posso não falar, não criticar, não expor, mas dentro eu falo, não sabia. Era questão de tempo. Por que isso acontece? Porque quando o outro cai, é quando eu posso revelar mais ainda a minha falsa religiosidade. Que não consiga nem segurar o dedo e expõe os fracassos alheios em internet. O que Paulo explica, você não é espiritual. Você não está preparado para entender o básico. Ele continua. Restaure como um osso quebrado e fraturado. Sabe quando você vai em emergência pública e eles dizem para você, aqui não tem esse tipo de especialidade. Ortopedia é um dos mais difíceis de você encontrar. Mas a perna está quebrada lá balançando. Quem vai te ajudar? Tem um dentista. Não dá. Já aconteceu com a gente, um dentista de plantão. Mas tem que ser ortopedista. Senão não vai dar certo. E aí, o que faz? Ou fica com o osso pendurado ou vai procurar alguém aí. Eu sei que aqui nessa igreja só tem cabra espiritual. Gente boa. O pastor falou sobre isso, eu achei interessante. Tem vezes a gente procura um que tenha maturidade para lidar com uma situação e não tem ninguém. E às vezes, eu sou filha de pastor, nora de pastor, cunhada de pastor, às vezes tu não pode nem falar com ninguém. Por quê? Porque dependendo do problema que você for falar, você cria 2. Pode. Provérbios é um livro de inteligência emocional. Gálatas agora, Paulo está tratando com inteligência espiritual. Porque há quem saiba muito falar das emoções, mas é péssimo espiritualmente. Tem que ser os 3.
Eu estudo psicologia, amados, mas eu nunca vi tanto clamor emocional. Quando une mulheres, parece que as mulheres só podem ouvir sobre emoção. Eu tenho uma palavra para você. Deus quer te ensinar a andar no Espírito. Vamos para a inteligência espiritual. Restaure, ou seja, coloque o osso no lugar. Como? Isso demanda tempo. Tem coisa que vai te dar mais dor de cabeça. Sabe aquele irmão que você olha e diz assim, já vem fulano, vai você. O espiritual não é assim. O espiritual sabe que é um processo até colocar o gesso, aquele osso voltar para o lugar, a pessoa ficar deitada, ficar impossibilitada, emocionalmente conturbada, e você vai ligando, e vai tratando, e vai cuidando, e vai levando comidinha na boca. Mas é espiritual que só vacilou. Então ele vai levantar. Mas ele diz algo fantástico. Não basta restaurar, tem que restaurar com espírito de mansidão. Aí lascou. Por que ele fala espírito de mansidão? Porque não pode ser uma mansidão meramente exterior. Porque eu posso fingir ser mansa contigo. Você pisou no meu sapato novo, branco. Aí eu falo, aí você, desculpa, tem problema no mar por dentro, nojento. Paulo diz, é uma mansidão que tem que vir de dentro. Por quê? Porque vai levar tempo. Então esse tempo vai revelar quem é manso e quem está fingindo ser manso. Isso é tão interessante que mansidão hoje em dia é complicado de você pregar, né? Jesus diz, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Eu vou lá rapidinho. Naquele tempo, na sociedade de Jesus, os saduceus não estavam cumprindo o jubileu, perdoando e devolvendo terras. Então, muitos galileus estavam sem suas terras, tendo direito ao ano do jubileu, que era o ano do perdão. E também Roma tomava terras de muitos galileus, tomou. É nesse viés que Jesus conta a parábola do semeador. Porque era comum para os galileus plantarem, jogarem sementes à beira do caminho. Aqui a estrada em construção, aqui um terreno privativo e aqui a vala. Era nessa vala que os galileus jogavam semente. Jesus pega isso e conta sobre a parábola do semeador. Mas, enquanto Roma roubava terras e os saduceus não cumpriam a lei devolvendo e perdoando, alguns se rebelavam contra o sistema. E então, se juntava a alguns grupos como os Barrabás. Barrabás não era um ladrão apenas. Barrabás era um tipo de Messias. Bar-Abá, filho do pai. Era um Messias, por isso que Pilatos coloca ele. Qual tipo de Messias vocês querem? O Messias que bota para quebrar ou o Messias que diz, se alguém te bater, eu faço. Quem que o povo quis? O que botava para quebrar. A escolha de Barrabás era a escolha do próprio povo e aquilo que o povo era. A ideia de Jesus era muito difícil para eles. Um rei que não senta no trono, que não toma o poder. Então, alguns se juntavam ao grupo dos zelotes. E isso era normal de acontecer. Então, Jesus vem dizer assim, bem-aventurados vocês, que mesmo sofrendo injustiça, não se tornaram criminosos. Parece que ele está falando hoje, vítima da sociedade. Não. Isso aí é amplo, tá? Porque há muitas pessoas vivendo no inconsciente. Eu sou assim porque eu fui vítima da minha mãe, vítima do meu pai. Eu não era assim, minha sogra me fez assim. Jesus chega e diz assim, Shiu! Então, o que acontece? Eu te dei o talento. É teu. Se você está perdendo porque está olhando para o outro, eu não vou cobrar o outro daquilo que é teu. Eu vou pegar o que é teu e vou dar para ele. Consciência. Então não adianta vir com desculpa para Jesus, porque isso não vai funcionar. Fiquem calmos, tá? Não fiquem tristes comigo. Então, Jesus explica, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. É a restituição que será dada para aqueles que, mesmo sob injustiça, não se tornam igual aos seus injustiçadores. Isso é tão fantástico, que quando a gente vai para a mansidão aqui, o que Paulo está explicando? Mansidão, no viés grego, a palavra que ele usa é força sob controle.
Eu sei que eu posso. Mas para quê? Eu sei que eu posso botar para quebrar. Mas a pessoa mansa entende que há algo mais a se perder do que apenas a sua vontade de provar que está certo. E então ela deixa o outro pensar que ela é boba, mas ela não é boba. Ela sabe o que acontece, mas ela prefere dar um passo para trás em nome de algo maior. Isso é mansidão. Tudo bem? Força sob controle. É Jesus na cruz. É Jesus antes e depois. Aleluia. Por isso ele diz, aprendei de mim. Porque é um aprendizado, irmãos. Porque se tem uma coisa que a gente não sabe lidar é com ofensa. E a ofensa tem muitas ramificações, porque nem tudo é ofensa. É seu sentimento. Não é porque você sentiu que é ofensa que é ofensa. Não é porque você acha que foi ofensa que é a realidade. O meu sentimento não é aquilo que é real. É aquilo que eu interpreto da realidade. Então, nem tudo é ofensa, que se torna ainda mais agravante. Isso é tão incrível que isso está no caso de Lia e Raquel. Vocês conhecem? Então, Rubem acha mandrágoras. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem foi ali que basicamente roubou o marido de quem? Lia ou Raquel? De quem era o marido primeiro? Para quem estava prometido? Para Raquel ou para Lia? Para Raquel. Para Raquel. Então, quem foi que se meteu? Não sabemos se ela era culpada ou não, se ela participou do esquema ou não. Mas o fato é, Raquel poderia ter esse sentimento. Só que quando Raquel quer as mandrágoras de Rubem, Lia vem, e já não basta ter me roubado o marido. Interpretação errada. Não foi Raquel que roubou. Se pudermos colocar, foi Lia que entrou. Percebe como tem coisas que Deus olha e diz, não tem nem como entrar, porque se eu for fazer justiça aí não vai sobrar ninguém. Ouvi alguém falando isso. Senhor, julga minha causa em meu favor. Tu tem noção disso? Você está certo para pedir isso? Porque há coisas que são a nossa interpretação dos fatos. Por isso Jesus diz, aprendei de mim que sou manso e humilde. É Pilatos olhando para ele dizendo, não vai falar nada não? Peraí, tu está falando com o próprio Deus. Jesus tem um propósito, salvar. Jesus olha e diz assim, tu não teria nenhum poder sobre mim, se do alto. Aleluia. Sabe o que é isso? Domínio daquilo que é e daquilo que precisa fazer, independente da opinião alheia. Isso é mansidão. É controle de si. Há quem vai dizer besta, besta é tu, que nem sabe aquilo que vai acontecer com o meu posicionamento. Então ele explica. É por isso que isso aqui não é para qualquer um. Lidar com gente não é para qualquer um. E então ele explica. Cada um tenha cuidado para também não ser tentado. Autoconhecimento. Por isso que o espiritual é diferente do legalista. O espiritual ele não vai dentro dele pensando, se fosse eu, isso não tinha acontecido comigo. Viu, é fraco, não ora, não jejua, não lê a Bíblia. A gente começa a justificar. Não, o espiritual já vai assim, poderia ser eu. Dentro desse contexto aí, poderia ser eu. Porque é fácil você falar de Penina. Eu não gosto de falar mal de Penina nem dos irmãos de José. Um dia a gente conversa sobre isso. Não gosto. Deixa os irmãos de José quieto. Porque José só subiu. Só passou o que passou por causa deles. Em todos os sentidos. Por causa e para eles. Tudo bem? Vou dar um spoilerzinho. Quem já me ouviu sabe. Tem uma Torá lá em casa, a primeira edição, 1962. O rabino Meir Matzliar. Era do meu sogro. Ele faleceu, ficou com o meu esposo. E lá está escrito que para cada ano, aproximadamente 10 anos que José ficou no Egito, até subir ao poder, esse rabino explica que cada ano, 10 anos aproximadamente, que ele ficou sofrendo, foi por um irmão que ele fofocou para o pai dele. Deus não vai colocar gente no alto
para depois ter espírito de vingança. Quem te viu passar na prova e não te ajudou? Não pode. Não pode. Então, aquele a quem Deus mais usa, mais ele esmaga. Porque existe uma linha muito fina, não vou falar sobre isso hoje, entre justiça e vingança. Tiago explica que para haver justiça tem que ter paz. Se não tem paz, é vingança. Eu estou vendo um monte de coisa aí que não é justiça. É vingança! Não vou entrar nesse mérito. Há justiça. Mas assim como o Senhor plantou o trigo, de noite veio Satanás e colocou o joio, tu pode observar que tem um monte de Satanás aí colocando semente. Essa questão do você ser tentado pode ser você se julgar melhor, enquanto você vai cuidar, ou você acabar entrando no mesmo problema. Tivemos um membro desse na nossa igreja, que a gente botou ele para cuidar de uma rebelião, ele entrou na rebelião. Ele foi na casa do irmão para resolver o problema do irmão, ele ficou falando mal lá dentro mesmo. Cuidado, para não ir tratar de um problema e não ter condição e acabar entrando dentro do problema. Avalie-se. O espiritual conhece-se. Ele sabe, isso aí não dá para mim, pastor. Bota outra pessoa aí. Esse problema ainda não dá para mim, deixa o outro, tô quieta. Isso também pode acontecer em rede social. Não entre em coisas que não dá para você. E então, o apóstolo Paulo vai e diz, carreguem os fardos. Levem as cargas uns dos outros. Aqui é você ajudar o teu irmão com o teu pecado, com o pecado dele. Ele é insuportável, tóxico. Então, você que não é tóxico vai ter que ajudar ele. Não tem nada a ver com isso, vai reclamar com Paulo. Sabe aquele irmão que você sabe que tem um comportamento, ele é legal pra caramba, mas aquele comportamento é ruim? Você tem que aprender a lidar com aquilo ali. É mais ou menos assim, tinha uma irmã lá na igreja que ela não tinha um comportamento adequado. Uma ótima pessoa, mas se você colocasse ela para fazer uma determinada coisa, dava problema. Só que a gente precisava fazer isso, até porque era a sobrevivência dela espiritual. Era o que ela gostava, era o dom dela. Então o que a gente fazia? Ficava uma do lado da outra. Irmã, calma, baixa a voz, fica tranquila, tem um copinho lá, vai lá, vai. Você está ajudando o seu irmão, levando o fardo que ele não pode levar sozinho, que é o excesso daquilo que ele ainda não conseguiu vencer. Eu sei que é difícil falar sobre isso. Eu também estou com o dedo assim bem na minha cara. É assim que você cumpre a lei de Cristo. É ajudando seu irmão a levar uma mala sem alça e sem rodinha. Ele não consegue. Não é só questões financeiras. É a própria personalidade. Sabe quando você vai trabalhar com alguém e você é melancólico e o outro é sanguíneo? Aí você diz, Jesus, eu não suporto essa irmã. Então, nenhum dos dois ele vai se suportar. Então, um vai ter que conseguir lidar com a melancolia do outro, com, ai, não vai dar certo, ninguém vai vir, não vai chegar ninguém. E o outro vai ter que aprender a lidar com, vai, vambora, isso, entendeu? Isso é a igreja de Jesus, isso é lei de Cristo. Os excessos, as faltas, não somente os excessos, mas a falta de moderação, no sentido também para aquilo que eu não sou ninguém, eu não sou nada, dá vontade de ver você dar um tapa, pá! Não, não pode. Você tem que ter calma. Você tem que ajudar ele a levar o fardo dele. Isso é tão interessante que é o que o Espírito faz por nós. O apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos que o Espírito nos ajuda. Como assim nos ajuda? Ali a palavra é fantástica. É mais ou menos isso aqui. Meu filho chega para mim e diz, mãe, eu quero levar esse púlpito lá para frente. E aí eu falo para ele assim, então leva. Ele tenta levar e não consegue levar. Aí eu digo assim, deixa que a mamãe leva para você. Aí eu levo o púlpito e o Vitor vai assim, ó. Não. Vitor, não consegue levar, não? Não. Mas você quer levar? Quero. Pega numa ponta que eu pego na outra. Esse é o trabalho do Espírito. Ele nos ajuda. Mas ele nos ensina onde pisar e a gente que tem que botar o pezinho lá. Assim também é a nossa vida com os nossos irmãos. Nós espelhamos aquilo que Deus faz por nós, também nos nossos irmãos.
Então ele diz, porque se alguém se julga ser alguma coisa e não é, você percebe por que Paulo é odiado? Engana-se a si mesmo. Deixa eu te perguntar, se tem algo que te tira do sério, não é ser enganado? Então, imagine você mesmo se enganando. Porque ninguém consegue abaixar-se para ajudar o outro, se não entender que também é falto. Por exemplo, num casamento, quando eu me casei, eu e ele, a gente se conhece desde 7 aninhos de idade, na mesma igreja. Mas quando a gente se casou, foi quebra-quebra. Ah, eu conhece nada. Enquanto as escovinhas de dente não for a mesma coisa. Não conhece. Uma mãe entrou lá em casa e disse, vamos orar, irmã Esther, para Deus cobrar. Tadinho do Jorge. Eu era crente velha já, com 21 anos já era crente velha. Eu falei, irmã, não faz isso não. Ela falou, por quê? Vamos orar de outra forma. Mas como? Vamos orar para o Senhor me fazer enxergar o que eu não estou enxergando do meu próprio defeito naquilo que o Jorge é um espelho sobre mim mesma. Por quê? Porque se eu pedir para o Senhor cobrar, se ele ficar doente, eu vou virar enfermeira sem diploma. E se ele ficar desempregado, eu vou passar fome. Então, vamos... Calma. Tira o sangue dos olhos. Calma. Porque não há nada que mostre mais as nossas faltas do que casamento e filho. Há pais que não suportam seus filhos, que nada mais são do que reflexo daquilo que eles são. Que menino insuportável. Você é um alecrim dourado. Um dia eu converso com os irmãos sobre isso, eu falo mais isso quando falo sobre Jacó. Quando minha mãe faleceu, minha mãe saiu e eu vi debilidades do meu pai que com ela viva eu não via. Botei a pulguinha aí atrás da sua orelha. Que é isso aí que muitas vezes a gente tem dificuldade. Então Paulo diz o seguinte, que cada um examine o seu próprio modo de agir, e então receba louvor sobre isso. O que ele está dizendo? Ele está dizendo aqui de uma boa autoestima. Mas como é uma boa autoestima? A boa autoestima ela não pode ser construída no fracasso do outro. Você precisa ter uma ideia de quem você é, sem precisar do outro para se autoafirmar, tanto no erro quanto no acerto. Se eu estiver pregando aqui, e a minha intuição, aqui não, em outro lugar, se eu estiver pregando em algum lugar, e a minha intuição for de que eu seja dita que fui a melhor daquele congresso, eu já não tenho louvor no que eu fiz. Eu preciso ter louvor naquilo que eu faço, sabendo por que eu faço, para quem eu faço, e que sabendo que eu fiz direito, sem me comparar com ninguém. Esse é o verdadeiro louvor. Essa é a verdadeira autoestima. Essa é a verdadeira identidade. Não é difícil? Porque se você, ao invés de não ser dito que foi a melhor, alguém disser que você foi a pior, se você também se deixar levar por isso, você também tem um problema. Ser maduro é não se deixar levar nem pelo elogio e nem pela crítica. Mas saber quem você é e entendendo que o que você fez foi de verdade. E aí a gente pula e chega no não nos cansemos de fazer o bem, porque não vai dar tempo. É isso. Vai cansar. Vai ter uma hora que você vai dar pinote, não vai? Você vai dizer assim, chega! Aí Paulo diz, faz isso não. Não se canse de fazer o bem. Não se canse de fazer o que é certo. Continue. Por quê? Vai chegar a colheita. No tempo certo de Deus vai chegar. Porque se tem uma coisa que perturba, é você fazer tanto. E onde você mais planta, menos sai. Porque nesse interregno que eu pulei aqui, ele fala da semente. Quem planta espiritualmente, quem planta carnalmente. Você planta, e não sai nada. Pelo contrário, só sai erva daninha. Perceba, Jesus na parábola do semeador explica isso. O problema não é a semente, é a terra. Mas isso não foi capaz de fazer o semeador parar de semear. Joga! Porque se não vier daqui, vai vir daqui. Joga! Em algum momento, mesmo que quem tenha que fazer não fez, Deus vai levantar
alguém para fazer quando você precisar. Esse é o tesouro do céu. Por isso, o verdadeiro psicólogo, dono da alma humana, Augusto Cury disse que ele é o maior psicólogo que já existiu, se converteu lendo Jesus Cristo. É impossível que não se converta lendo de fato, de coração aberto. E ele diz que se os grandes pensadores do mundo tirassem o preconceito e olhassem para Jesus de verdade, essa sociedade não estaria dessa forma. Que você pode crer ou não no sentido do cristianismo, mas se você seguir o que Jesus diz, independente do cristianismo, isso aqui ia funcionar perfeitamente. E é verdade. Isso é perfeito. Quando ele diz, dê com essa mão, não deixa essa ver. Qual é a ideia? Plante e não espere nada. Mas não deixe de fazer. Por isso que eu vim pregar para vocês essa manhã, no aniversário, sobre isso. Não se cansem. Continuem. Em algum momento vai parecer que está retrocedendo. Em algum momento vai parecer que está pior. Em algum momento vai parecer um limbo de silêncio, de algo que não funciona. Ou quanto mais você faz, mais difícil fica. Continue. O Senhor é o dono. E é Ele que conhece a nossa fraternidade. Não sei se você vai tendo... Tem gente que tem decepção com a igreja, né? Traumas com a igreja. E aí não consegue abrir o coração. Há pessoas que vieram de traumas. Eu passei, eu sei o que é. E então não consegue abrir o coração. Não consegue. Deixa isso para lá. São 3 servos. 5, 2 e 1. Ele deu conforme a capacidade. Não dá nem a mais nem a menos. Mas também não abre mão de cobrar o que foi dado. Não se canse de fazer o bem. Obrigada por me ouvir.